Imagine um campo de batalha invisível, um cenário onde forças que você não vê tentam te atingir todos os dias. Doenças repentinas, perigos na rua, armadilhas que surgem do nada, inveja, ataques espirituais que tentam te derrubar sem aviso. No meio disso tudo, existe uma promessa escrita há milênios que ecoa até hoje com uma força impressionante. O Salmo 91 não é apenas um texto bonito para ser lido antes de dormir. Ele é uma declaração de guerra contra o mal, uma oração de proteção que afirma com ousadia: quem confia no Altíssimo está blindado. Nos próximos minutos, você vai mergulhar em cada verso desse salmo e entender, de forma reveladora, o porquê ele é chamado por muitos de a armadura do crente. Mas atenção, o que você vai ouvir aqui não é pregação comum. É uma análise profunda que vai mexer com seu espírito. Fique até o final, porque lá revelaremos um detalhe poderoso sobre esse salmo que quase ninguém percebe e que pode mudar a sua forma de orar a partir de hoje. O primeiro verso já revela o segredo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aqui está o ponto-chave: habitar, não visitar. Não é sobre orar só quando a coisa aperta. É viver em comunhão, é ter intimidade com Deus todos os dias. Quem faz isso vive debaixo de uma sombra. Não qualquer sombra, mas a do Onipotente. Você entende o peso disso? O Deus que criou o universo, que sustenta tudo com a força da sua palavra, te cobre com sua sombra. É como andar por um deserto escaldante e ter um abrigo permanente. O Salmo não promete ausência de problemas, mas garante proteção no meio deles. E essa proteção não depende da sua força, e sim da sua entrega. Por isso, esse verso é um convite. Não apenas busque Deus quando tudo estiver desmoronando. Faça dele sua morada diária. Porque quem habita nesse esconderijo não apenas sobrevive, descansa. No verso 3, o Salmo nos alerta sobre dois perigos que muitas vezes ignoramos: o laço do passarinheiro e a peste perniciosa. São figuras simbólicas, mas profundamente reais. O laço do passarinheiro representa as armadilhas invisíveis, aquelas situações que parecem inofensivas, mas escondem destruição. Pode ser uma amizade tóxica, uma escolha precipitada, uma oportunidade que parece perfeita, mas é cilada. Já a peste perniciosa nos remete a doenças súbitas, ataques que vêm sem explicação. A promessa aqui é clara: ele te livrará. E o mais incrível é que não é um livramento parcial, é total. O verso seguinte diz que com suas penas te cobrirá e debaixo das suas asas estarás seguro. É uma linguagem que transmite carinho, cuidado de mãe. Deus não te protege de longe, ele te acolhe como uma ave acolhe seus filhotes. Debaixo das asas, no lugar mais seguro, onde o inimigo não tem acesso. Chegamos a uma das partes mais intensas do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É impossível ouvir isso e não sentir um impacto direto no coração. Isso não é exagero poético, é uma declaração sobrenatural. Enquanto o caos acontece ao redor, o justo permanece firme, protegido por uma promessa divina. E o Salmo ainda reforça: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Isso mostra que Deus não apenas protege, ele também faz justiça. Não importa o tamanho do ataque, nem quantas pessoas estão sendo derrubadas por ele. Se você está debaixo das asas de Deus, você vai permanecer de pé. Essa palavra é especialmente forte para quem está enfrentando uma tempestade agora. Perseguições, doenças, crises. Lembre-se, você não vai cair porque há um escudo invisível entre você e o mal. Esse escudo é a fidelidade de Deus. Nos versos finais, Deus muda o tom. Ele mesmo fala. E quando Deus fala, é melhor prestar atenção. Ele diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome.
Aqui está o segredo mais poderoso desse salmo. Não é apenas sobre recitar palavras, é sobre apegar-se a Deus com amor, conhecer o seu nome, ter intimidade com Ele. Isso ativa as promessas. Deus continua: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Repare, Deus não promete tirar você da angústia antes do tempo, mas garante que estará com você dentro dela. E mais, que vai te livrar e te colocar em honra. O final sela tudo com chave de ouro. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esse salmo não é só uma oração de proteção, é um pacto. E quando você vive esse pacto, o mal pode até tentar, mas nunca vai prevalecer.